Então você quer trabalhar aí como desenvolvedor e hoje eu vou te passar, cara, alguns macetes muito bons que eu, principalmente quando comecei a minha carreira de dev no meu primeiro emprego, eu tinha muita dúvida, cara, porque parecia que eu tinha caído num lugar onde eu não sabia absolutamente nada. E era verdade, tá? Parcialmente era muito verdade. Então, se você está começando agora aí no mercado de TI, eu vou te passar uma série de um vocabulário, uma série de palavras que você precisa entender. Precisa não, é bom você entender. Você vai ter que entender isso por bem ou por mal, tá? Porque você vai precisar utilizar esse vocabulário em algum momento da sua carreira. E é melhor, claro, você saber antes de entrar logo no mercado de TI. Então fica aqui comigo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Bom, galera, a gente tem normalmente os ambientes, tá? A primeira coisa que você vai escutar muito quando você chegar no mercado de TI são os ambientes. E normalmente esses ambientes são lugares aonde os desenvolvedores desenvolvem, aonde os QA, os caras de Quality Assurance, testam e aonde é em produção. Produção é o ambiente do cliente. Por que é feita essa divisão? Porque em dev você precisa somente dos desenvolvedores trabalhando. Em QA você une os desenvolvedores com o time de QA para fazer os testes das alterações que foram feitas aí para essa nova funcionalidade. Em produção é o ambiente do cliente, tá? E por que é dividido em três? Bom, basicamente o, às vezes é até mais que três, tá? Na empresa que eu trabalho tem cinco ambientes. Dev, QA, UAT, pré-produção e produção. Tudo isso para garantir a segurança e a integridade do sistema como um todo, tá? Os QAs, eles normalmente vão testar essas coisas tudo no ambiente de QA e o cliente é o final tester, né? Existe isso para você, por exemplo, vai fazer uma alteração em dev, você quebra todo o ambiente, digamos, por algum motivo. Tá tudo bem, é o ambiente de dev, então o usuário final ele não vai ver isso, né? O usuário final só vai ficar com o filé mignon aí do seu sistema desenvolvido lá. Então, esse é um exemplo muito prático, tá? Outra coisa que você vai ouvir muito você já subiu para QA? Você já subiu para produção? Subir para produção, subir para QA, significa que você vai fazer uma publicação do código já existente para um outro ambiente, tá? Então, é isso que significa subir alguma coisa. Metodologia ágil, tá? Scrum, você vai escutar muito isso. Ah, hoje tem daily, amanhã tem refinement, amanhã tem planning. O que é isso, né? Daily, basicamente, é uma cerimônia aí do Scrum, que é uma metodologia que foi desenvolvida aí para desenvolvimento de software. Isso é utilizado em vários projetos, tá? Quem desenvolveu isso foi uma pessoa chamada Ken Schwaber, junto com outro cara aí, eles criaram essa metodologia para fazer os desenvolvedores aí ter mais facilidade, porque sempre foi um problema o desenvolvimento de software, como é que você controla isso de uma forma eficaz. E o Scrum é a melhor forma possível que a gente vê hoje de controle aí de software, porque é o que mais se aproxima do ideal, tá? É muito utilizado isso em projetos hoje em dia. Qualquer projeto, eu acredito que utilize Scrum hoje. E dentro do Scrum a gente tem as cerimônias, que são as dailies. A daily nada mais é do seguinte, cara. Você vai chegar e vai falar as suas tarefas que você está fazendo, o que você fez, e se você tem algum blocker, alguma coisa que está te impedindo de prosseguir. Por exemplo, estou desenvolvendo a tarefa aqui XYZ para um JavaScript, mas eu preciso, para conseguir prosseguir com ela, da autorização do cliente do sistema de produção, digamos, sei lá. Esse é um exemplo, e aí o cara que é o Scrum Master, ele vai correr atrás de desenrolar esse problema aí para você, conectando as pessoas de forma certa, né? Então ele vai lá, o Scrum Master é o cara que é o cabeção ali do projeto, que vai integrar você com outra pessoa para resolver esse empecilho, tá? E destravar essa tarefa. Retrospective.
Para quem não, só dando um contexto, o Scrum ele funciona dentro de sprints, tá? As sprints são basicamente intervalos de 14 dias, aonde os desenvolvedores os desenvolvedores, o QA e N outras pessoas são alocadas para desenvolvimento de tarefas, tá? Então, dentro desses 14 dias, você tem uma série de tarefas que precisam ser cumpridas para entregar um pacote, para entregar a sprint de uma forma correta, tá? Isso aí é um padrão muito grande. Então, quando termina essa sprint, a gente tem a retrospective, que é basicamente o review do que foi feito nessa sprint e do que pode melhorar, etc. E normalmente é bobagem. Isso aí não, para mim nunca não adiantou nada. É bom para a galera que gosta de desabafar. Isso é bem interessante. Se você é uma pessoa que sente que precisa falar coisas, esse retrospective para você deve ser bem importante. Mas normalmente você não tem controle sobre essas coisas, tá? Porque quem está realmente envolvido nesse projeto nem participa dessa call aí, tá? Então essas reclamações, elas não chegam em quem tem poder para mudar isso, tá? Então, na minha opinião, não presta. Então, vamos para o próximo, que é o Sprint Planning. O Sprint Planning nada mais é do que a planning do sprint, né? Então, nos próximos 14 dias, vamos fazer X número de tarefas, levando em conta a folga das pessoas, tem gente que sai de férias, desenvolvedor com X tempo de capacidade, e aí é feita a pontuação das tarefas, tá? A pontuação das tarefas nada mais é de quanto tempo vai levar aí cada tarefa para ser feita. E o que eu quero dizer com pontuação? Daí cada empresa tem o seu método de pontuação. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, normalmente é feito pelo nível de complexidade da tarefa. Quanto maior o nível de complexidade, maior o número de pontos que essa tarefa tem. Na outra empresa, ela é via horas, então um ponto representa 8 horas, tá? Da mesma forma que na outra, a complexidade 1 representa uma complexidade muito baixa. A complexidade 5, que é a máxima, representa um nível que você precisa quebrar mais essa tarefa para ela ser viável de ser produzida. Tá? Então, como é que funciona essa pontuação? Normalmente você está dentro de uma call, através de uma metodologia chamada POKR, tá? Raramente alguém vai utilizar e você não vai precisar saber o porquê que é POKR, por que é feito dessa forma. Mas o método correto do Scrum é enviado um link lá no Teams e a galera clica num cardzinho falando quanto a pontuação é para aquele card. Ou às vezes a gente pode mesmo até falar aí o ponto. E às vezes se há muita divergência, a gente pega e discute o porquê que a pessoa achou que é tanto e a outra achou que é tanto. Então tem essa discussão aí também que é bem interessante. Isso eu acho que, na minha opinião, é o ponto mais importante da sprint, porque é onde vai ser designadas as tarefas e como que vai ser feito. Não necessariamente precisam falar como vai ser feita a tarefa, porque isso é a critério do desenvolvedor, né? Bom, o que mais você vai precisar saber dentro do ambiente TI? Ticket. O que é um ticket? Basicamente, um ticket é um card que você vai trabalhar, digamos, né? Pode ser ticket, pode ser card, pode ser... pode ser N coisas, galera. Pode ser chamado, dependendo de onde você está, né? E... blocker. O que é o blocker? Blocker já falei aqui. O que é uma deadline? É um prazo de cumprimento de determinada tarefa, né? Tarefa tem... X pontos, qual é a deadline? Vamos te perguntar. O que é a deadline? Eu fui aprender isso só trabalhando na gringa, né? A deadline basicamente é o tempo que você precisa para cumprir aquela tarefa, digamos assim. Então, qual é o deadline? Quando é que vai ficar pronto, tá? Pull request. O que é pull request? Pull request é basicamente uma autorização que você precisa ter para publicar o seu código lá dentro do repositório oficial, tá? Code review. Code review é alguém que vai revisar o seu código, vai dar uma olhada no seu código aí. Bug. O que é um bug, galera? Bug é um problema que existe numa funcionalidade atual. Lembra que eu falei disso?
User Story, história de usuário, quando você faz a pontuação lá no Sprint Planning, você vai estar vendo um bug, por exemplo, ele é um bug, é um problema que deu dentro de uma história de usuário já, já desenvolvida, já criada, já feita, entende? Então esse é um exemplo clássico aí. Eu acho que inicialmente seria isso, galera, que vocês precisariam saber. Então, galera, se você chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixe seu like. E se você tem alguma dúvida aí, me lança nos comentários para nós aí, que a gente vai responder. Tamo junto, até a próxima e tchau.